bem-vindos ao Lepocast de hoje, segundo episódio. Tá eu, Júlio E eu, Adrian. A gente vai entrevistar hoje a nossa pedagoga, Zezé. Quer se apresente? Pode se apresentar no microfone. Pode falar. O que vocês querem que eu fale? Qualquer coisa, pode dar um bom dia, uma boa coisa. tarde. Fala sobre você. Fala sobre você primeiro. Eu sou pedagoga do ensino médio, período da manhã e à tarde eu trabalho com ensino fundamental. Aham. E amanhã vai fazer 34 anos que eu 34? trabalho como pedagoga. Mas você já foi professora também? Já, eu trabalho desde 69. Mas Nossa! Nossa, mas é eu tempo. fui alfabetizadora durante 18 anos. Qual matéria? Eu trabalhava primeira série, alfabetização. Línguas, então? Isso, pedagoga. Daí eu comecei a trabalhar com magistério. Trabalhei didática, psicologia, filosofia e estágio. Estágio. E aí terminou o nosso magistério, né? Quando terminou o nosso magistério, eu não tinha mais aulas. Porque eu não tenho uma habilitação como história, geografia, pedagogia para trabalhar com formação de magistério, né? Aí eu passei a ser pedagoga. Passou a ser pedagoga. Trabalhar na orientação, na coordenação e tudo aquilo que envolve a escola. Quando tinha né? o período noturno, você deu aula no noturno também, né? Sim, mas na área do magistério. Na área do magistério. Eu trabalhava como pedagoga à noite e tinha aula. Fui professora da tua mãe. Foi, eu lembro muito bem. Vamos para mais uma pergunta. O que é a pedagogia? Tem muita gente que não sabe, né? Porque não tem interesse na área e acaba indo para outras áreas. Então, a senhora dá uma explicação, não resumida, pode demorar um tempo à vontade. A pedagogia ela é uma ciência da educação, né? Então, ela assim, não tem um específico disciplina, ela trabalha com com a educação em si. E ela dá direito, anos atrás, não tinha tanto o curso de pedagogia. Para ser um professor do magistério, tinha que fazer a escola normal. Né? Que era antes a escola normal, depois passou para magistério. Para trabalhar de primeira a quarta série. Hoje não. Para ser professor hoje, faz um curso de pedagogia e já pode ser um professor de primeira a quarta série. Né? Porque ela dá essa formação. Né? Então é um curso muito bom, excelente. Para quem tem vontade, gosta da educação, ela dá campo para concurso, para pedagogo, para trabalhar como pedagogo, né? E também trabalhar de primeira a quarta série. Agora, de quinta a oitava, ensino médio, não tem uma disciplina específica. Tem que ser na formação de magistério. Aí tem as disciplinas, né? Mas é um curso muito bom para quem não quer estar dentro de sala de aula. Né? Entendo. Uma pergunta minha, como que é trabalhar com pedagogia na prática? Como que... na prática, ela é muito ampla, né? É assim, a gente estuda, se faz um curso que é para trabalhar como pedagogo, então diz com aluno, só que é uma diversidade muito grande, apaga-fogo, né, como se diz. Apaga-fogo. Você tem que fazer tudo na escola, né, porque hoje mudou muito a escola, hoje você tem que ser médico, psicólogo, pedagogo, é quase uma correria de 24 horas. Você tem que fazer tudo, né, então você tem que fazer tudo o que envolve a escola, é uma diversidade muito grande. Exatamente. Né? Então, o nosso trabalho é muito complicado. Olha ali, a professora Dila está aqui. Ela deveria estar lá em Janiópolis, à tarde, que ela é pedagoga. Ela está aqui, porque nós estamos fazendo um documento da escola, que é a proposta da escola. Nós temos 8 disciplinas para fazer esse plano 8? Até o dia 28 de julho. Julho? Então nós temos que terminar essa proposta. E é assim, trabalhando e atendendo pai, atendendo aluno e professor. Então, nosso trabalho é muito corrido. É complicado, sabe? né? É complicado, né? É tipo uma diretora 2, mais ou menos. Às vezes, a gente trabalha mais do que o diretor, porque o diretor é mais técnico, né? É claro que é difícil o trabalho dele, mas o nosso é muita divergência, é muita coisa, é muita confusão. O diretor é tipo uma figura, assim. Ela ajuda bastante, a diretora ela ajuda, a Ângela ajuda muito nessa parte pedagógica,
Mas o nosso é relacionado tudo, né? O aluno, Tudo, aluno, professor. O RCO, a notas, e é um atestado médico, você tem que estar cuidando, o professor manda atividade, você tem que estar... Então, tudo que acontece na escola passa pelas mãos de vocês. Tudo. A parte pedagógica, sim. Então, uma correria. Então, tipo, É uma correria. Então, uma correria doida. A gente trabalha com o professor e trabalha com o aluno e com os pais. Exatamente. Então, é bem amplo. Mas, uma pergunta que surgiu na hora. Antes de você ser pedagoga, você tinha vontade de ser outra coisa? Tipo, médica? Olha, eu tinha 7 anos quando eu ia ser professora. Disse que ia ser professora. Então, já era desde a infância? Desde a infância. Desde a Sempre infância. quis ser professora. E aí a gente morava num sítio, não tinha muita assim, possibilidade. Eu vim para a cidade, eu tinha 13 anos para cá. Uhum. Aí terminei, fui fazer escola normal em Goiôerê. A gente ia todo dia em Goiôerê. E naquela época, quando eu já estava no 7º ano aqui, eu já fui ser professora. Ô, louco? Porque era assim, na minha sala, todas as meninas da minha sala já eram professoras. Tinha que ser professor, não tinha professor, tinha muito aluno, 3 períodos. Caramba. A avó dele, a Julieta, sua avó, né? Tem a nona. É a nona, é a Julieta. Eu trabalhei junto com ela. Eu trabalhava com língua portuguesa, eu não sei se ela era estudos sociais, só que ela já era professora e eu não, estava entrando naquela época. E a diretora falou assim, não, você vai ter que pegar a aula assim. Eu falei, não, imagina. Ela preparava as aulas, ela era professora, mas a diretora chamava Leonilda, ela preparava as aulas para que eu entrasse dentro da sala de aula e trabalhasse com os alunos. Uhum. Então era muito assim, não tinha professor formado. Então quem estava na 7ª série podia trabalhar com a 6ª. Caraca. Então Agora eu não sei se ela falou da Julieta, agora eu não sei se ela tá falando da minha avó mesmo ou se ela tá falando da minha tia, porque eu tenho a tia Julieta. Eu tenho Julieta... Irmã do meu pai? A Julieta, irmã do Então meu é minha pai. tia. É isso mesmo. A Julieta é tia, é isso mesmo. Quando você foi para ser professora, os pais apoiaram tudo? Ou teve aquela rejeição assim? Não. Não? Então Na minha família, meu pai e mulher era para casar e ter filhos, não era para estudar. A única na família que lutou, que brigou, fui eu. Aí veio, né? Aí a Geni, que era a irmã mais nova, eu fiz ela ser professora. Hoje ela é aposentada com 40 horas, numa boa, mas eu fui a primeira na família. Meu pai não disse, mulher não era para estudar. Se fosse hoje em dia, seria um pensamento muito machista. Então seria foi bem... assim, uma batalha muito grande para mim conseguir ser professora. Mas a vocação é desde criança. Bom que você conseguiu. Tem gente que nasce pra coisa. Professor, padre também, vocação desde criança, tem que ter a vontade. Tem que ter todo um... Tem que gostar, porque magistério, ser professor, você tem que usar sempre o teu emocional, você tem que, como se diz assim, é um sacerdócio. É tipo um sacerdócio. Porque não adianta você... eu não tenho paciência, não sei o que, não, você tem. Tem que ter. Eu sou assim, eu sempre fui assim. Eu entro na escola, eu esqueço que eu tenho família. Não lembro. Só se acontecer alguma coisa muito assim, mas eu esqueço que eu tenho família. Só que quando eu boto o pé para fora da escola, eu esqueço a escola. Eu não misturo. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Não mistura coisas. Me lembrou até o filme, tem um filme chamado Ruptura, que o cara ele entra numa empresa, ele troca, a memória dele tem uma memória específica para a empresa e uma memória fora da empresa. E também porque pode dar um negocinho na cabeça. Se você não separar as coisas, você não aguenta, a saúde debilitada, então tem que separar. Eu sempre separei. Dá um estresse. Sempre consegui, sabe? Tá. Às vezes eu chego em casa e guardo o celular. Às vezes quando eu dou uma olhada, assim, tem alguma coisa que eu respondo, mas eu não misturo, não. Não, tá certo. Então, tem que fazer isso mesmo. Vamos ver mais uma pergunta aqui pra senhora. O que te incentivou a ser pedagoga? O que te incentivou a ser tanto professora quanto pedagoga? Eu sempre, sempre gostei do magistério, mas eu tinha um professor que eu admirava ele,
que era o professor José Navarro, finado José Navarro. Sempre professores, né? Ele foi meu professor e eu tinha muito assim, ele era um excelente professor e eu admirava o trabalho dele. Fomos muito amigos, fizemos escola normal junto, ele foi diretor, né? Então, ele foi assim um espelho. Foi um espelho. Um espelho, sabe? Ele que incentivou, então, você o trabalho inspiração. dele, que me incentivou a ser... Eu já tinha vocação, mas assim, o trabalho dele parece que deixou assim mais amplo. Mais motivado. E ele era professor de... Matemática? Nossa! Ô, louco! Incentivar... então, isso que eu ia falar, um professor de matemática. Ele era professor formado em matemática, mas ele era professor do primário. Tinha, então ele também dava matemática, português, essas coisas, tipo... Isso. Meio lá em cima. Daí ele trabalhava no primário naquela época. Que nem a professora Solimar. Que nem a professora Solimar, Maria Santiago. É polivalente, faz tudo, né? Porque no primário faz tudo, né? Trabalha é bem polivalente. Ele era assim. Vamos ver mais uma. Tem um monte de pergunta aqui. Tem umas perguntinhas, tem uma listinha aqui. Você preferia... Quando você preferia ser professora ou pedagoga, assim, na sua visão? Professora? Por quê? Aí tem o porquê. Porque menos trabalhoso. Porque o professor é assim, ele chega dentro da sala de aula, ele dá a aula dele, acabou, ele vai embora. Ou pedagogo não. Tem que ficar. Pedagogo não. Agora eu já não estou misturando muita coisa, mas assim, o nosso trabalho, às vezes a gente ficava meia hora, 40 minutos aqui, para poder dar conta e fechar. E o professor não tem compromisso. Fechou ali e foi embora. O pedagogo não. Nós chegamos aqui, a gente tem que continuar todo o trabalho que a gente não terminou ontem. Então é mais complicado a nossa. Exatamente. E o peso no final do ano é muito grande, quando tem uma reprova, né? Os pais vêm em cima e você não trabalhou, você não informou, você... É uma coisa difícil. Só que você está fazendo o seu trabalho certo, você não tem culpa do que ele mas reprovou. você sabe que nem toda família entende isso. Exatamente, né? Sei. Então, minha família seria uma delas. É complicado você ver essa rede de proteção. Hoje, se o aluno tem 5, falta. Né? Ou 7, né? Alternado, consecutivo 7, alternado, nós temos que colocar na rede de proteção. E a gente nem sempre coloca, porque se colocar é um problema seríssimo. Os pais vêm com 2 pedras na mão na escola. 2 mais, né? Nossa Senhora, você precisa de ver. Então é complicado isso daí. A nossa missão como pedagogo é muito difícil. Difícil, sabe? Quem tem vocação para ser pedagoga tem que ter uma cabeça muito grande. Então, se você não faz... Paciência de Jó. Você não está cumprindo as tuas normas, se você faz, você é apedrejado. E se você faz, e se você não faz... Aí é pior ainda. Aí é pior ainda. Então, vocês têm lá dentro da sala de aula a aluna que está pendurada em falta, não tem vem, muitos. Só que é muito complicado. Se a gente colocar numa rede de proteção, pode perder muita coisa, né? Na família e tal. Então, é muito complicada a nossa situação. Mas quando tem esses casos, tipo, que ele tem uma justificativa para falta, tipo, não atestado, mas tipo, vamos supor, deixa eu dar um exemplo, vou dar o exemplo de uma menina engravida, tem o filho e tem que ficar em casa, tipo, vai para esse Ela projeto? só pode ficar em casa se ela tiver um atestado. Só um atestado, que então? justifica. Entendi, porque... Se não tiver atestado, a escola não está amparada, não pode abandonar a falta. Por esses motivos, então. Eu queria puxar uma tangente, que ela comentou uma coisa que ela comentou umas coisas faz um tempinho agora. Ela comentou uma coisa que é meio interessante tanto para trabalho presencial como para o home office, que é justamente a pessoa conseguir separar o que é lazer do trabalho. Isso é bom. Porque no home office, por exemplo, se você mistura o que é lazer com o trabalho, sua casa vira um ambiente totalmente confuso. Você não sabe o que você vai olhar pro computador e vai achar que você vai trabalhar e não, você quer jogar ali, quer se divertir. Eu lembro de uma história que a gente fez assim. Lembra? Na pandemia, que a gente gravou o vídeo? Não vou lembrar, isso foi muito tempo. Mano, depois você tenta achar lá. Mas enfim. Vamos pra outra pergunta. Uma pergunta essa é bem pessoal. Se você tivesse a oportunidade de ser diretora, você aceitaria?
Não? Não. Eu já fui. Você já foi? Já. Por quanto tempo? Eu já fui no primário, eu fui diretora, quando era de quinta e oitava também eu já fui, e foi vice, mas não fiquei, não gosto da parte, tanto que a minha formação dentro de pedagogia, ela é administração escolar, mas eu não gosto. Não? Eu não gosto desse negócio de ler e ficar atrás de uma mesa, eu gosto do que eu faço, com todo mundo, essa interação com o aluno. Então, E tinha outra pergunta, caso a sua resposta fosse afirmativa, seria como você acha que você seria no cargo? Caso a sua resposta... como diretora? É, como diretora. Não sei, de repente não seria legal, porque eu sou muito perfeccionista. Eu entendo. Então é 880. Eu gosto muito de perfeccionista, então as coisas para mim tem que ser lei, sabe? Eu gosto das coisas certinho, então não daria. Então é 2 perfeccionistas aqui. 3. Eu sou perfeccionista. 3. Que signo que você é? Eu sou aquário. Eu sou virgem. E o meu, eu sou muito perfeccionista. Sabe? Eu gosto das coisas bem... Mas tem que ser assim, mano. Pra ter um mundo perfeito tem que ser perfeccionista, né? Eu quero perguntar uma pergunta referente aos tempos presentes. Como que você se sente hoje em dia no trabalho que você está? Como pedagoga? Você acha que melhorou de hoje para antigamente? Se... Nós éramos assim muito, como se diz, coisas muito burocráticas, né? Tudo, muito papel, mas hoje não, hoje nós temos o RCO, que é uma maravilha. O RCO é uma maravilha. Antes era aquele livro, tudo escrito, tudo as notas, o professor tinha que fazer chamada, escrever, a gente tem que revisar aqueles... Hoje não, hoje você abre o RCO, você sabe quem não veio, quem veio, quem tem nota, quem não tem nota. Então hoje facilitou bastante. Facilitou? E você acha que para um futuro, se você continuar sendo pedagoga, você acha que pode ter mais melhorias ainda? E se você acha que seria? A tendência é melhorar. Sim. Assim, o governo ele tem muita cobrança em cima das escolas, mas a tendência é melhorar. E o que você acha que melhoraria na sua profissão? Na minha profissão? Na sua profissão. Olha, a parte física da escola é uma que precisa melhorar. Não sei se você vê a nossa salinha. Caindo os fogos. Caiu? Caindo. Isso eu não percebi. Caindo. Pode olhar para vocês verem. A internet é muito fraca, ela é problemática. Isso eu sei. A gente não consegue trabalhar direito. Então, isso aí precisa melhorar bastante ainda. Exatamente. Né? Porque às vezes o nosso trabalho é complicado, porque a gente também não consegue atender o professor, devido à internet já é um ponto negativo. E a internet é a parte prioritária que tem que ir. Sim. Porque hoje a gente foi no laboratório e estavam arrumando a internet lá. Então, eles vieram do núcleo para arrumar. E na nossa sala nós temos uma impressora e tem 2 computadores. Então a gente queria colocar para imprimir nas 2 impressoras, os 2 computadores. Eles não conseguiram. Rapaz, então tem que tirar o cabo desse daqui para pôr nesse daqui. Nossa. Então você vê, é complicado, né? Uma hora que eu preciso fazer um documento, aí eu tenho que estar tirando, então diz que não conseguiram colocar. É difícil. Então se torna difícil o nosso Eu posso estar doido, mas eu acho que tem um jeito de fazer isso, não tem? Tem. Tipo, Só que tem que ser muito avançado para isso. Eu ia falar, não tem aqueles cabinhos de bifurcado? Também. Que existe tipo como se fosse... Uma bifurcação no cabo. Porque tem um monte de adaptador que existe pra tudo, mas um que eu tava... Eu imagino que tem, eu não sei se tem. Que seria, no caso, eu imagino um com uma entrada fêmea pra conectar o cabo da impressora e os outros 2 machos pra conectar no computador. Eu não sei. Não, eles estiveram lá, ficaram um tempo, era 11 horas, eu desci 11h30, eles não estavam lá ainda. Aí eu perguntei para ela, falou, não conseguiram não. Não tem como. Só que isso eu falo como alguém que é leigo no assunto. Tô falando no chutômetro. Tá totalmente certo, vamos ver. Agora vamos voltar Vamos voltar ao passado. Vamos voltar ao passado e descontrair um pouco. Quero perguntar como você era na escola. Sempre fui ótima aluna. Era da pretona. Frente, caixia, sentava na frente, fazia todos os deveres, estudava em casa. Sempre fui excelente. Porque eu sabia que eu tinha que vencer, porque se eu tirasse nota baixa
ou reprovasse, meu pai não deixava voltar para a escola. Então eu sempre fui... Eram tempos difíceis. Difícil. Então Era eu sempre fui difícil. excelente. Nunca reprovei na minha vida, nunca. Era caxia. Era não. O que é caxia? O que é caxia? Caxia não fala, quer dizer, uma maneira popular, não faltava. Não faltava, sabe? É uma pessoa que não... Não faltava, CDF, e gostava então. dos professores e sempre tentando fazer o melhor. Eu tive minha época de caxia, então ano passado era nós. Deixa eu ver. É uma das últimas perguntas, se surgir pergunta na hora a gente pergunta, que é quais as mudanças você queria que tivesse na escola, tanto no pavilhão, quanto sala de aula, quanto... Gente, o respeito, o ambiente, tá assim, o que deixa a gente muito triste na nossa escola, quer dizer, em todas as escolas, é a falta, a indisciplina, sabe? Não se tem respeito pelo professor, não se tem respeito pelo colega, o ambiente pesado, palavrões, então isso deixa a gente muito triste, sabe? Temos exemplos? Tá? Tem muito exemplo. Daí, vocês percebem isso daí, né? Percebemos quando convivemos com bem isso. perceptível. Então, o bullying que acontece muito. Então, é isso que a gente combate muito, trabalha muito em cima disso daí. Ainda está muito difícil. Sai do portão, seu filho da puta, seu viado, você vai tomar não sei o quê. E olha, isso aí. Agora, você vê um aluno desse daí. Quando chega para entrevista com trabalho, vocês acham que vão conseguir, gente? Exatamente. Não tem, é muito fraco no argumento, é uma cultura, como se diz assim... Diferente. É uma cultura diferente, é uma cultura muito pobre, como se diz, né? Um aluno que não lê mais, que não pesquisa mais, é só no computador, é só na internet. Celular é uma cultura vulgar, como se diz, né? Então hoje a preocupação é isso aí, o que nós estamos formando. Falando em bullying, como a senhora é pedagoga, você já resolveu muito caso de bullying? Muito mesmo. E caso sério? Oi? A ponto, tipo, da pessoa, a vítima tá sofrendo, triste, tentando... Sim. Pra não falar outra coisa. Nós já tivemos alunos que se cortando e tudo, bem complicado. Tem gente tipo que nem é caso de depressão, tem gente que se corta por bobeira. Sim, mas tipo por graça. Eu conheço pessoas assim, bonito, né? Quer mostrar, romantizar. Que é forte, né? Mas já tivemos casos, sim, de aluno fugir da escola e a gente achar lá embaixo, sabe, ali no parque, naquela... com a corda e chamar a polícia. É triste isso daí. Já tivemos casos bem difíceis. Mas faz tempo já. Não, até um reverso 3 faz bastante tempo já. Quem já terminou, o terceiro faz tempo já. E tem gente que romantiza esses casos, né? Acaba tendo uma romantização muito grande nessas coisas de depressão tudo. Eu quero comentar que às vezes eu acho que a primeira pessoa que entrou aqui no podcast e já xingou na lata sem ao menos nem falar. E ela está totalmente certa. E você está totalmente certo de xingar, porque aqui é uma área livre. É uma área livre aqui, tanto que... Fugiu a palavra agora. Tanto que aqui é um lugar livre para você expressar suas expressões. Tanto que... suas ideias. Suas ideias. Não muito, porque acaba dando problema, mas... Você pode expressar aqui o que a senhora quiser dizer. Então, se você quer falar um palavrão, pode falar. Não tem problema. Nós adolescentes, pô. Nós também falamos. Eu sei, mas eu não sou de falar palavrão, não. Não, a educação, né, criada. É que a gente não tem o hábito. O hábito de falar palavrão, mas brigo também, xingo às vezes, né? Tá certo, mas é normal, às vezes acontece. Às vezes não grito também, eu sou calma, grito também. Eu vejo isso lá na fila, né? Que às vezes a senhora tá bem calma assim, e só reza e acaba passando. Eu sou mais, não sou de falar muito. Falando em entrada, quando a senhora é responsável por acalmar os alunos, o que você sente na hora que você tá lá falando, fulano, fica quieto, tem aquela baderna, Eu sei. Dá vontade de mandar todo mundo. Não, eu sei que jovem é assim mesmo, né? Nós, professor, nós reunimos numa sala,
A gente é igual a criança, a gente quer conversar, quer bater papo e a gente não quer. Então, quantos alunos, quantas personalidades, tem de mais de 200 ali, né? Então, como que você vai fazer todo mundo ficar quietinho? Então, já é mais de cultura mesmo, né? Então, acho que não precisa gritar, não precisa ofender. Aquele que entende, ele vai ficar quieto, né? E é um momento de oração, né? É verdade. Então, se você grita, ele grita mais alto do que você. Né? Então não adianta. A diretora já é esperta nisso. Já foi lá, pega o microfone. A Ângela, né? Então, como se diz, o diretor, ele já tem mais uma. Então, ele sabe que eles têm que obedecer mesmo, né? Agora eu faço o trabalho dela, mas se depender de eu ficar gritando lá na frente, não vai acontecer nunca, porque eu não vou fazer isso. Você, falando em fazer trabalho dos outros, você, além de ser professora, tipo, que nem você era mais da área de português, tudo, você pegaria outra área como química, que você tem que... português. Física. Então, você pegaria outra área, tipo, se eu tiver, educação física também? Não. Não? Eu trabalharia com língua portuguesa. Eu comecei a fazer. Eu fiz acho 6 ou 7 meses depois que eu terminei pedagogia, mas o inglês, eu não gosto do inglês. Aí eu abandonei por causa do inglês. Mas eu gosto de língua portuguesa. Mas em vez de você ir pro inglês, você pode ir também pro espanhol. O espanhol é mais fácil, que dá pra você desenrolar, dá pra fazer aquele portunhol que falam, que é um português. Só que eu agora já não tenho mais idade para isso. Agora eu daqui uns tempos, não sei, 1 ano, 2, não sei ainda. Você aposenta eu vou me aposentar, já tem tempo, eu já deveria ter aposentado nesse padrão, que eu já tenho um aposentado, né? Há 10 anos atrás. Louco! Mas você escolheu ficar. Você anos. gosta da escola, né? Isso que é gosto, gostar. mas você sabe por que eu estou aqui? Eu sempre falo assim, o que você está fazendo aqui? É gratidão, gente. Gratidão. É gratidão pelo tudo que eu conquistei com o meu trabalho. Porque eu não nasci num berço de ouro, né? Eu formei 2 profissionais com a minha profissão, né? Eu tenho uma filha formada em professora, com padrão. Eu tenho 2 filhos advogados formados com a minha profissão. Você deu aula para eles? Não, eu paguei a faculdade. Com o meu trabalho, eu paguei o curso dele e formei 2 profissionais, né? E hoje, então, eu sou grata por isso. Então, por que eu trabalho? Eu gosto daquilo que faço, mas é gratidão ainda por eu ter conseguido alcançar esse objetivo. Tá certo. Sou saudável, tenho saúde, né? Então, por que eu vou ficar lá em casa sabendo que eu posso ainda contribuir com a minha escola, onde eu sempre trabalhei? Então, eu gosto e também um pouco por gratidão. Mas eu vou trabalhar 1 ano, 2 talvez, o governo vai me mandar embora. Se eu não sair. Olha, eu posso dizer que isso se não sair por bem, sai por mal. Olha, eu posso dizer que isso é uma baita perseverança. É uma baita fidelidade. É gratidão mesmo. Né? Gratidão, porque eu tenho professor que está com 10 anos aí de padrão, que eles já estão pensando na aposentadoria. Eu não. Mais uma pergunta. A gente perguntou isso para a Ângela. Eu acho que para todo profissional que vier aqui, que é da escola, a gente vai ter que perguntar isso. Que é o que você acha sobre o celular na escola? Celular? É o celular. É uma pauta bem legal. Ele tem o negativo na escola porque aqueles que não sabem usar. Exatamente. Eles não sabem usar, eles usam isso para o mal, né? Negativo. Mas ele é um trabalho, é um mecanismo precisa, pedagógico, que o professor precisa do celular hoje. E o aluno, se ele souber usar, é excelente. Excelente. Porque não é só o aluno que não sabe, que nem a diretora falou, não é só o aluno que não sabe usar, mas também tem professores que não sabem. Que não sabe usar. Você vê, às vezes eu tenho que dar um recado para o professor, toda vez 10 recados, tem que subir aqui para dar um recado. Então eu já ligo e já mando uma mensagem, eu ligo para o professor. Então, para nós é um instrumento de trabalho ótimo. E seria bom para os alunos também. E para os alunos. Não precisar subir aqui para chamar os alunos, só mandar uma mensagem. Então, ainda não estão preparados para isso, né? Mas é um instrumento de trabalho que é necessário no mundo de hoje, né? Exatamente. Temos mais uma pergunta, essa eu acho que vai ser a última, que é, não sei se a senhora está sabendo, mas esse ano
o finalzinho do ano passado, esse ano está começando a se tornar a era tecnológica, a era da tecnologia, surgindo inteligências artificiais e tudo. E você acha que isso vai alterar tanto para o bem quanto para o mal, para a escola, com inteligência artificial, essas coisas, robôs que podem acabar fazendo papel para o aluno? Tudo? Ele pode ter problemas e pode ter benefícios, né? Porque essa inteligência artificial aí, ela é complicada, se ela não souber ser trabalhada, né? Exatamente. Pior que tem IA que gera desenho, imagem sozinho, você descrever. Então, é muito, não sei se estamos preparados para isso, né? Tá chegando uma... Se a nossa geração, porque hoje, gente, eu tenho um netinho com 3 anos. Se dá o celular para ele vai com o dedinho onde ele quer. Meu irmão também. Então eles sabem, isso, eu vi alguém comentando com uma criança com 1 aninho, ele já bate o dedinho lá, ele já sabe a senha do pai. Então, olha para você ver. Então, a era de hoje tá avançadíssima. Então, eu não sei dizer para você se isso vai ser bom ou se... Eu acho que traz os dois lados, né? Acho que tem seus benefícios. Tem seus benefícios, malefícios. Porque tem que pensar como que a pessoa vai usar isso. Porque se ela for usar só pra... faz aqui só pra acabar o trabalho, enfim, tudo... Ele acaba perdendo o benefício de aprender a fazer aquele dever. Tem outra coisa, não julgando assim as pessoas de mais idade, mas elas não vão saber lidar com isso como os jovens irão. Porque os jovens têm mais facilidade, tanto para mexer e tal. Que tanto uma das profissões que provavelmente muito jovens irão vão tomar providência e vão para a área, vai ser TI, porque vai ser uma profissão que vai dar mais dinheiro por conta das inteligências artificiais. Mas também vai acabar reduzindo um pouco o salário, tudo, porque vai ter muito. E quando você tem muito serviço. E isso vão querer pagar pouco para você. Essa é a minha opinião. Não, ao contrário. Eu penso que é mais ou menos, pra você ver, quando não se tinha tanta a informática, né? O aluno, ele escrevia bastante, ele lia muito, ele interpretava pesquisas nos livros. Hoje o nosso aluno não lê e não escreve. Se você pegar a redação de alunos que está aí no 2º ano, no 3º ano, você fica assim, meu Deus, não sabe escrever. Não sabe, gente. Não sabe o que é um parágrafo. Não faz uma redação. Alunos de 7º ano, praticamente analfabetos. Não coloca uma letra maiúscula, não sabe. Não sabe. Por quê? Porque hoje a informática está aí, eles escrevem muito pouco. O celular está aí. Em casa é só celular. O aluno vai copiar, vai fazer um texto, ele copia tudo no celular. Plagiando tudo. Tanto que a plataforma da redação tem... Então, gente, tem esse lado negativo aí, né? O bom é que o pessoal do 3º ano, eles não pegaram tanto a era da rede social no primário. Então, tem alguns que sabem, tem uns que não sabem. Então, nós dava o jeito de estudar do nosso jeito. Exatamente, porque no primário tinha gente que não tinha celular, o computador era só para jogar joguinho, acabou, tinha que fazer tudo. Só joguinho, agora você vê agora. Agora você, com um clique você faz uma redação. Um clique você faz, joga lá. Então, você olha assim, é tudo copiado, tudo plagiado. Faz um texto enorme, mas não tem nada essência naquilo ali, é tudo copiado. Tudo copiado. É complicado. Só para encerrar, tem algum recado que você quer deixar? Porque o povo tá ouvindo aqui, eles que mandam. Excelente o trabalho de vocês, gente. Quero parabenizar vocês por isso, né? E procura, assim, não sei se vocês viram, a gente tem aquela caixinha Escuta a Escola. Acho que eu não aquela caixinha assim, por exemplo. Aquela caixa que você tem um problema, você não tem coragem de vir pessoalmente, né? Você está sofrendo um bullying, alguma coisa, então você coloca no papelzinho, coloca naquela caixinha. Toda sexta-feira a gente abre aquilo lá para ver se tem algum problema para a gente, né, tentar resolver. E hoje era dia de abrir? Eu abri. Abriu? Tinha muita coisa. Só que eu encontrei coisa lá que eu não gostei, eu guardei, não vou pôr lá fora hoje, vou esperar segunda-feira conversar com a Ângela
o que nós vamos fazer. Não Coisa precisa, séria? não precisa falar. Não foi usado, o objetivo não é isso. Então, coisa assim, falando, sabe, em nome de pessoas, de aluno, difamando, eu não gostei daquilo lá. Então, eu deixei. Mas já chegou a ter algum papelzinho ali de caso que você teve que Não, dar? esse foi o primeiro. Já teve, assim, caso assim, de bullying na escola. Fulano me xingou, fulano, então a gente já chamou aluno, trabalhou, conversou, chamou pais e tal. Mas o que apareceu hoje lá eu não gostei. Então, Mas é bem pisado, né? Então, usou isso daí para coisa assim que não é para isso. Então, eu vou esperar a diretora para a gente poder trabalhar. Não sei como vamos fazer. É uma pena que tem lei que proíbe e a gente não difamação. sabe quem é, né? Então, para a gente Própria lei de poder... difamação e calúnia, né? Então, a caixinha objetivo é esse, né? Só que hoje fugiu. Fugiu A coisa do objetivo, sabe? Agora é para encerrar mesmo. Tem uma... já foi 5 horas. Tem uma frase que a senhora leva para a vida? É um dilema? Um dilema. Se tiver, pode falar aí que isso vai virar uma frase motivadora para outras pessoas que estiverem ouvindo. A gente não desistir nunca. Não desista. Não desistir nunca. Porque a gente tem sempre que acreditar. Tem que ter esperança. A esperança é que dá força. É a última que morre. É a última. Então, sempre acreditar e ter esperança, que a coisa vai acontecer, sabe? Isso é uma frase bem boa. Uma frase boa. Bem motivadora. Bem motivadora. Tanto para a pessoa que está no posto. Isso aí, gente, fica gravado. Isso daí fica gravado. Logo vai estar nas plataformas digitais, a senhora vai poder ouvir. No Spotify, no YouTube. Ixi! Boca! Não se preocupa não, que o nome não foi divulgado aqui não, tá? Qualquer coisa a gente corta alguma coisa. Tá bom, tá beleza? bom. Muito obrigado. Obrigada, de nada. E é aqui que a gente encerra o Lepocast de hoje. Com a participação especial da Zezé, pedagoga, professora, uma pessoa maravilhosa que tá aqui por nós, né? Tá sempre tá na correria. Sempre na correria pela gente. Então, próximo episódio, talvez esse é um episódio muito legal, muito especial. A gente vai ver ainda o tema. A gente vai ver ainda o tema, a gente vai conversar com a pessoa se ela tem tempo, tudo. E vamos preparar um dos melhores episódios para vocês. Esse, sem dúvida, foi um dos melhores. Com certeza. Até a próxima. Até Tchau. A próxima. Tchau.